O mito da bondade humana, John MacArthur. A autoestima não é solução para a depravação humana. Recentemente li um artigo raro e perspicaz que tratava do mito da bondade humana, de uma perspectiva não cristã. O autor, um crítico social judeu, escreve: acreditar que o homem é basicamente bom depois de Auschwitz, de Gulag e de outros horrores do nosso século é uma afirmação de fé irracional, tão irracional quanto qualquer crença religiosa fanática. Onde quer que seja que eu encontre pessoas, especialmente judeus, vítimas do mal mais concentrado da história, que insiste em acreditar na bondade substancial do homem, sei que encontrei pessoas para as quais as evidências são irrelevantes. Quantos males o ser humano teria que cometer a fim de acabar com a fé judaica na humanidade? Quantos mais inocentes têm que ser assassinados e torturados? Quantas mulheres mais têm que ser estupradas? Esse artigo descreve 5 consequências do mito que admite que as pessoas são basicamente boas. Perceba que todas elas contribuem para a destruição da consciência. A primeira consequência, bastante lógica, é a atribuição de todo o mal a causas externas à pessoa. Uma vez que o homem é basicamente bom, o mal que ele faz deve ser causado por alguma força exterior. Dependendo de quem está fazendo a acusação, aquela força externa pode ser o ambiente social, as circunstâncias econômicas, os pais, a escola, a violência na televisão, as armas, o racismo, o demônio, as situações econômicas ou até mesmo os políticos corruptos, como expresso frequentemente por essas tolices a que damos ouvido. Como podemos esperar que nossas crianças sejam honestas quando o governo não é? O homem, portanto, não é responsável pelo mal que comete. Não é minha culpa que eu assalte uma senhora ou que trapacei quase o tempo todo alguma coisa, escolhida da lista acima, me fez fazer isto. A segunda terrível consequência é a negação do mal. Se o bem é natural, então o mal não deve ser natural, ou deve ser uma doença. As categorias morais foram substituídas pelas psicológicas. Não há mais bem e mal, somente normal e doente. Terceiro, nem pais nem escolas veem a necessidade de ensinar bondade para crianças. Por que ensinar o que flui naturalmente? Somente aqueles que reconhecem que o homem não é basicamente bom veem a necessidade de ensinar bondade. Quarta, uma vez que a maior parte da sociedade acredita que o mal vem do exterior das pessoas, ela parou de tentar mudar os valores das pessoas. Em vez disso, concentrou-se em mudar as forças externas. As pessoas cometem crimes. Não precisamos ficar preocupados com o desenvolvimento da personalidade e dos valores. Precisamos mudar o ambiente socioeconômico, que produz estupradores e homicidas, homens irresponsáveis, fecunda mulheres irresponsáveis. Melhor do que avaliar suas necessidades seria melhorar a educação sexual e o acesso a preservativos e abortos. Quinta, e a mais destrutiva de todas, aqueles que acreditam que o homem não é basicamente mau, concluem que as pessoas não precisam sentir responsabilidade pelo seu comportamento perante Deus e uma religião somente perante si. O autor extremamente nega tanto a perversidade humana como a bondade. Ele acredita que as pessoas não são nem boas nem más, porém escolhem seu próprio caminho na vida. No início do seu artigo, no entanto, ele cita Gênesis 8:21. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Apesar da posição inconsistente do autor, o artigo mostra muito claramente o perigo do mito da bondade humana. A igreja deve proteger a sua doutrina, recuperando a doutrina da depravação humana. Como J.S. Ryle escreveu há aproximadamente um século, uma visão bíblica do pecado é um dos melhores antídotos a esse tipo de teologia sombria, obscura e nebulosa, que infelizmente é tão corrente em nossa era. É inútil fechar os olhos ao fato de que hoje em dia existe um grande número da assim chamada cristandade, a qual entretanto não se encaixa dentro dos padrões estabelecidos. É um cristianismo que incontestavelmente tem alguma coisa sobre Cristo, sobre a graça, sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre santidade, porém não é exatamente como está na Bíblia. As coisas estão fora de lugar e proporção. Como o velho Latimer diria, nem lá nem cá. E de nada adianta, nem exerce influência na conduta diária, não dá conforto na vida nem paz na morte. E aqueles que o defendem frequentemente acordam tarde demais para perceber que não tem nada de sólido sob seus pés. Assim eu creio que o caminho mais provável para a cura e melhora desse tipo errôneo de religião é trazer à tona de uma maneira proeminente a velha verdade das Escrituras sobre a pecaminosidade do homem.
Você pode perguntar, por outro lado, se Deus quer que permaneçamos na vergonha e na autocondenação eternamente? De modo nenhum. Deus oferece libertação do pecado e da vergonha pela fé em Jesus Cristo. Se você estiver pronto para reconhecer sua pecaminosidade e buscar sua graça, Ele maravilhosamente o resgatará do pecado e seus feitos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1, 2. A libertação do pecado que esses versos descrevem é a única base pela qual podemos realmente nos sentir bem sobre nós mesmos. E é para esse processo que agora voltamos nossa atenção. Uma palavra do pastor John MacArthur. O mito da bondade humana.